Amém? Irmãos, eu quero convidar a todos a abrir no Evangelho segundo Mateus. Uma passagem bem conhecida. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Melhor, 27, irmãos. Capítulo 27 de Mateus. Nós estamos sem o data show, mas eu acredito que vou convidar os irmãos, vou pedir que os irmãos abram sua Bíblia, por favor. Se você estiver sem Bíblia, o irmão que estiver do seu lado notar, compartilhe com ele a palavra do Senhor. Se você que tiver o aplicativo, a Bíblia no seu lado, no seu celular também, eu vou te pedir, não abra o seu celular. Espie a pessoa que está do seu lado, por favor. Porque aí quando você coloca, mas nem todo mundo pensa nisso. Quando você coloca, aí você vai falar assim, olha, tem uma mensagem no WhatsApp, espera aí. Olha, eu esqueci de passar uma mensagem para alguém. Então, por favor. Amém? 27. Versículo 11 diz assim: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Então, pois, o povo reunido perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? E a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedissem Barrabás e fizessem morrer a Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilato: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém? Essa é uma palavra que eu acredito que, ainda mais se você estiver participando da Santa Ceia hoje, saberá o que
o que é. É uma das passagens que relatam o sofrimento, os últimos momentos do ministério terreno de Jesus. Para ser sincero, irmãos, em uma noite, um julgamento e uma sentença. Em uma madrugada, um julgamento e uma sentença. É algo que para nós que somos brasileiros e temos uma cultura bem diferente, é difícil de engolir. Para nós que vivemos num regime judiciário que demora-se meses e anos para se sentenciar uma pessoa, é quase impossível de acreditar que uma pessoa fosse presa em uma noite e já no outro dia, na madrugada, já houvesse uma condenação contra ele. Mas isso aconteceu com Jesus. E por mais que pareça, irmãos, eu estive pensando e lendo sobre essa palavra, por mais que pareça uma sentença rápida, ainda assim foram horas e horas de angústia. Se nós analisarmos, irmãos, se nós pegarmos todas as passagens, todo o evangelho, juntarmos os 4 evangelhos e começarmos a olhar passo a passo dessa sentença, desses últimos momentos de Jesus, nós vamos ver que foram horas cruciais que marcaram todos aqueles discípulos que estavam ali presentes. Desde a sua chegada, uma semana antes, para Jerusalém, até o momento em que naquela quinta-feira os seus discípulos procuram Jesus, e a palavra é bem clara que eles procuram Jesus, se preocupando com a Páscoa. Eles falam: mestre, aonde o Senhor deseja que nós celebremos a Páscoa? E aí o Senhor dá a instrução: olha, vocês vão seguir um homem que é do meio incomum, do meio do povo, carregando um cântaro, seguirá até ele. Quando chegar na casa em que ele chegar, você perguntará ao dono: olha, o mestre diz, falará para o dono, o mestre diz que nessa noite ele convém celebrar a Páscoa neste lugar. E aí tem toda aquela celebração. É diferente do nosso Natal, tá? É diferente das festas que nós fizemos. Ninguém vai para um açougue e compra carne. Como era de costume, tinha que se comprar um cordeiro vivo e tinha que matar ele. Tinha que se comprar ervas amargas, tinha que se fazer o pão sem fermento. E tinha que se preparar tudo aquilo para aquela noite, para celebrar a Páscoa. E aí, se nós formos pegar, irmãos, eu quero um pouco relatar, talvez a pregação seja essa mensagem seja um pouco arrastada, mas eu quero que os irmãos entendam cada tempo que passou. E eu fui anotando aqui, irmãos, que primeiro aqui, como nós já lemos Mateus 26, a celebração da Páscoa, a preparação dela. E quando se chega naquele lugar que é um lugar grande, é como se fosse um terraço onde que eles vão ficar. Quando se chega naquele lugar, Jesus com seus discípulos, antes mesmo de participar da ceia, ainda no meio dos discípulos, é incrível que 3 anos, e ainda eu fico imaginando 3 anos com homens ainda batendo cabeça, e nesses 3 anos cada um ainda disputando para saber quem é o melhor. Aí você vai me dizer assim, parece homem mesmo, é coisa de homem. Não, mas é inacreditável como nós somos corrompíveis. Nós chegamos e estamos na frente de um e dizemos assim: olha, eu sou melhor nisso. E os discípulos naquela época ainda estavam brigando para saber quem era o mais querido de Jesus. E de repente ele chegando ali, Jesus mostra, olha, antes mesmo de celebrar a ceia, João vai dizer que Jesus pega uma toalha, pega uma bacia com água, papel de servo, e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro, de imediato, quando chega a vez dele, já diz assim: os meus pés não, Senhor. Os meus pés não. Não vai tomar essa posição aqui, não. E aí Jesus disse assim: olha,
Pedro, se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. E sabe o que é uma atitude que até mesmo eu ia falar. Não, então não só os pés, as mãos, a cabeça, por favor. Se é isso, então, por favor, faça mais. E aí diz a palavra do Senhor que logo em seguida, irmãos, começa-se a celebração da ceia, a comer a ceia. E Jesus faz algo inusitado também no meio do povo, no meio daqueles seus discípulos. Ele fala algo que parece que até é difícil de engolir, mas ele fala assim: eu digo para vocês que essa noite um de vocês vão me trair. Eita Jesus, que quebrou a festa, né? As coisas estavam tudo bem, todo mundo comendo, todo mundo se alimentando. De repente Jesus levanta e se diz assim: olha, um de vocês vai me trair hoje. E a Bíblia vai dizer assim que cada um deles, irmãos, vai colocar e dizer assim: sou eu, Senhor. E Jesus disse: não. E aí, todos questionando, Jesus disse: é aquele que come do meu bocado. Eu não sei se os irmãos conseguem entender o que era o bocado. O bocado era como se fosse uma tigela em que você tinha todas as especiarias preparadas daquela época. E o pão era um pão sem fermento, era um pão duro. Por isso que a palavra também diz que quando ele vai repartir o pão, ele quebra o pão. Ele não corta o pão, mas ele quebra, porque era como se fosse uma bolacha, como se fosse uma torrada. E ele fala: olha, aquele que comer do meu bocado. E no meio da festa, como todo crente, come para lá e come para cá, se esquece às vezes do que está acontecendo. O próprio Judas chega até ele e diz assim: sou eu, Senhor. E João diz assim, que naquele momento, Jesus fala para ele: olha, o que você tem que fazer, faça-o. E Judas diz a palavra que Judas sai, e nesse momento João, e diz João no Evangelho de João, que todos aqueles percebendo Judas saindo, alguns dizem assim: talvez tenha capado alguma coisa e ele foi comprar. Mas João é bem claro em dizer assim que o diabo tomou o coração de Judas naquele momento. E este é um dos momentos, irmãos, que a gente não pode se esquecer. É um dos últimos momentos de Jesus. E chega mais à frente, Jesus celebra a ceia. Naquele momento, quando Judas sai, Jesus começa a pegar o pão e dizer assim: olha, este é o meu corpo que é partido entre vós. E começa a celebração da ceia. E ele pega o cálice e diz: esse cálice é o cálice da nova aliança. E começa a ser marcada uma nova aliança que jamais foi esquecida. Talvez a do Antigo Testamento ela tenha sim se quebrado, e para nós ela não tenha sentido algum. Mas esta aliança celebrada nessa noite, véspera de Páscoa, ela é celebrada até os dias de hoje. E o próprio Jesus disse assim: olha, o Filho do Homem não tomará mais do fruto da videira, até que venha o dia que ele volte. E essa é a nossa esperança de um dia, irmãos, podermos fazer parte das bodas do Cordeiro e tomar dessa mesma ceia com o Senhor, celebrar com Ele e ver que Ele tomará junto conosco essa ceia. Dito tudo isso, e Jesus celebrando a ceia, Jesus se levanta novamente naquele mesmo momento. Olha só como que é uma coisa que demora. João capítulo 14, até João capítulo 16, Jesus se levanta e começa a dar outro ensinamento a eles, a todos os seus discípulos, e diz assim, João 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Isto é um ensinamento naquela última noite. Jesus dizendo, olha, não se preocupem.
Não carreguem os seus corações com nada dessa vida, credes em mim. A casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar para vocês lugares. É o nosso Deus que, em meio a uma celebração, Ele ainda pensa em nosso futuro. É incrível, irmãos, que quando nós estamos aqui, nós pregamos e dizemos assim, olha, nos preparemos e foquemos só neste momento. E o nosso Senhor diz, não se preocupe, porque eu já preparei um futuro para vocês. Não se preocupe com a segunda-feira que vai vir. Não se preocupe com o seu trabalho, o que você tem que fazer amanhã. Deus já preparou para você algo. Não se turbe o seu coração, não se tumultue em sua vida. Creia que o Senhor preparou algo para você. E esse discurso se arrasta por mais 2 capítulos. Ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador a vocês. Ele está querendo dizer, eu nunca vou deixar vocês sozinhos. Como é incrível esses últimos momentos com Cristo, irmãos. Porque Jesus disse assim, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos em nenhum momento. Apesar dessa ser a última ceia, de eu estar aqui presencial com vocês, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu rogarei ao Pai, e o Pai enviará outro Consolador, um advogado, aquele que está ao seu lado. Sabe o que significa a palavra advogado? A palavra advogado significa aquele que está do seu lado. É aquele que quando você se levanta perante o juiz, ele também se levanta junto com você. É aquele que quando você vai falar, ele fala assim, olha, fique quieto que eu tomo a frente e falo por você. É esse que fala por você. E a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, olha, que nós não sabemos nem orar. E aí ele vem dizendo assim, mas o Espírito Santo que age no meio de vocês, esse intercede por vocês com gemido inexprimível. Sabe o que ele está querendo dizer? Olha, fica quieto porque eu já estou falando por você. Você não sabe o que falar, mas eu estou falando com você. Eu estou dizendo, olha, eu não estou falando nem lei, nem nada, mas eu estou gemendo de forma tão inexpressível que o Pai está entendendo tudo que eu estou querendo dizer. Passado isso, passado esse discurso, a oração sacerdotal do Senhor, o nosso Senhor Jesus encerrando essa lição com os discípulos, Ele ora pelos seus discípulos e diz assim, olha, o mundo vai os odiar, porque o mundo também me odeia. E o Senhor começa a orar pela unidade da igreja. Tudo isso em uma única noite, irmãos. Você consegue entender? Terminou essa oração, Jesus se levanta com seus discípulos e vai para o Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Vai para o lugar onde que amassava, o lugar onde que moía as azeitonas e fazia-se o azeite. Um lugar onde que Jesus passava momentos de oração. E diz a palavra do Senhor que Ele vai junto com seus discípulos. Vai ali louvando ao Senhor. E para não dizer que eu esqueci alguma coisa, nesse meio termo, Jesus diz assim, olha, essa noite o Filho do Homem será entregue e vocês vão me abandonar. Pedro, o primeiro a se levantar, diz assim, não, pode ser que todos esses daqui, ó, esses daqui, mas o Senhor não me conhece, Senhor. É, porque a gente chega nesses momentos e a gente diz isso para Deus, não é? Chega em momentos que a gente diz, olha, o Senhor não me conhece. Se o Senhor soubesse como eu sou, eu vou para frente e ninguém, não é? Sou vaso ruim, né? Eu vou te dizer que o Senhor te conhece muito bem. Eu consigo, me desculpe, mas eu consigo ver um sorriso de canto nos lábios de Jesus, dizendo assim, Pedro, eu vou te dizer o seguinte, essa noite o galo vai cantar, antes de cantar, você vai me negar 3 vezes.
E foram. E chegando até o Monte das Oliveiras, Jesus orando. Diz Mateus aqui, irmãos, que Jesus chega para os seus discípulos e a palavra nos diz assim que ele é tomado por uma angústia tão grande. E isso revela a humanidade do nosso Senhor Jesus. Uma angústia tão grande, e ele diz assim para os seus discípulos: minha alma está profundamente triste. E ele fala assim: olha, fiquem comigo, porque a minha alma está profundamente triste. Ele chama somente dos 12, ele chama 3 para acompanhar ele. Pedro, Tiago e João. E ele deixa aqueles 3 ali, na profunda tristeza dele, e ele vai um pouquinho mais à frente a orar. E quando ele volta, aqueles 3 que ele pediu para ficar junto com ele neste momento, aqueles 3 começam a dormir. Há momentos nas nossas vidas, irmãos, que nós procuramos ajuda de todos os lados. Nós contamos, às vezes, com a ajuda de todas as pessoas. Nós dizemos assim: olha, pode me faltar o emprego, mas meu pai e minha mãe estão comigo. Pode me faltar a saúde, mas a minha esposa, o meu esposo está comigo. E muitas vezes essa ajuda também falta. Jesus também passou por uma situação igual à sua. Em dizer assim: olha, fiquem comigo, e quando ele volta, encontra essas pessoas dormindo. Tudo que você passa, ele também sabe o que é. Mas uma coisa é verdade, ele diz assim: olha, que neste mundo você não vai ficar sozinho, porque ele está com você. Ele diz assim que nesse mundo você vai passar aflições, mas ele venceu este mundo. E diz: tenha bom ânimo. Ele diz que nunca vai deixar você. Talvez sua mãe, seu pai possa te abandonar, mas Deus é aquele que nunca vai te abandonar. A melhor coisa é quando a gente conhece alguém e começa a contar a nossa situação da nossa vida, e a pessoa dizer assim para você: parece ruim no começo, mas a pessoa dizer assim para você: eu te entendo porque eu passei a mesma situação. O nosso Senhor Jesus, o que você passa hoje, nessa noite, Ele diz: eu te entendo porque eu passei essa mesma situação. E eu te digo mais: tenha bom ânimo porque eu não vou te deixar. E diz a palavra do Senhor que Ele repreende os seus discípulos. Repreendendo os seus discípulos, volta a orar, mas diz que o cansaço é tão grande entre os seus discípulos que eles voltam a dormir. E ele diz: se levantem, porque nessa hora chega a orar o traidor. E é nessa hora que Judas chega, irmãos. Até então Judas era simplesmente um discípulo, um aluno, mas a partir daquele momento Judas começa a se tornar um líder. Porque ele vem com uma multidão seguindo ele. Naquela hora Judas sobe com uma comitiva muito grande. A Bíblia nos diz assim que são soldados romanos, soldados do templo. Uma multidão. E no meio daquela escuridão ele fala assim: olha, eu vou dar um sinal para vocês. Quando eu chegar próximo do mestre, aquele que eu disser, que eu beijar, que eu der um beijo, este é aquele que vocês têm que prender. A Bíblia nos diz que quando ele chega, beija Jesus, ele fala: Rabi, e dá um beijo em Jesus. O próprio Senhor Jesus fala assim: amigo, o que vieste fazer aqui? Eu fico admirado, irmãos, porque se fosse eu, acho que o nome não seria amigo que eu chamaria. Eu fico admirado porque o nosso Senhor, de todo o seu conhecimento, olhando aquela pessoa que iria o trair naquele momento, ainda diz assim: amigo, o que você vieste fazer nessa noite aqui? Jesus tem um olhar muito melhor do que o nosso.
Jesus tem um olhar muito mais amoroso do que o nosso. Quando nós olhamos para aquele e dizemos assim: não presta, não vale um tostão, não vale um grão nessa vida, Jesus ainda assim olha com compaixão. Talvez você tenha entrado aqui pensando: eu não valho nada, eu não tenho valor nenhum, eu não sei o que eu significo nessa terra. Mas Jesus ainda pode te chamar de amigo. Jesus ainda pode te dizer que você ainda tem um valor. Glorifique a Deus, porque Ele não te olha como alguns te olham. João capítulo 4, uma mulher que toda a sociedade repreendia e dizia: essa daí não vale nada. Jesus desviou a rota propositalmente para encontrá-la naquele período do dia. Simplesmente para dizer: olha, mulher, se você soubesse quem te pede água, rios de água viva correriam sobre o seu coração. É aquele que está te dizendo: olha, eu não me importo com o que dizem sobre você, eu estou te dando uma oportunidade nessa noite. Ele não se importa com o que dizem sobre você, Ele ainda te chama de amigo. E de imediato todos aqueles prendem a Jesus. Pedro corta a orelha de Malco, Jesus ainda repreende Pedro, ainda fala: olha, se eu quisesse eu rogaria ao Pai, 12 legiões de anjos viriam para cá. Jesus é preso, levado até a casa de Caifás, o sumo sacerdote. Naquela noite é julgado ali com o próprio Caifás e algumas testemunhas falsas, como nós lemos. E ali aquelas testemunhas não conseguindo ali dizer o que Jesus tinha cometido de errado, Caifás pega Jesus e numa maneira de distorcer a palavra de Jesus, acha uma condenação, mas não poderiam condená-lo à morte. Então levam ele até Pilatos. E a Bíblia diz assim, que por ser a celebração da Páscoa, e os judeus que não podiam se relacionar com os romanos para não se contaminar, não se sentir impuro, vieram e ficaram da parte de fora. E Pilatos, governador, sai e ouve aquelas acusações, interroga Jesus, e João vai dizer, Lucas vai dizer que sabendo que Jesus não é de Jerusalém, mas que ele tinha o seu ministério ali na Galileia, ele fala: então se é Galileu e Herodes está por aqui, então manda ele para Herodes. Herodes, que há muito tempo ouvia falar da fama de Jesus, querendo conhecer a Jesus, e Jesus já havia sido esbofeteado, já havia sido humilhado, chega perante Herodes, e Herodes olha aquela figura humana, machucada. Ele ridiculariza Jesus e olha, não é esse que todos dizem que é o Messias, não é esse aquele que dizem que faz maravilhas, e ridiculariza dele e coloca uma capa e manda de volta para Pilatos. E a palavra vai dizer que naquele momento Herodes e Pilatos ainda tinham uma rixa entre eles, e por ocasião disso os dois se reconciliaram. Por conta de Jesus, naquela noite, houve uma reconciliação entre os dois. E voltando ali, aquela multidão, olhando Jesus com uma capa, olhando Jesus se vestido como uma realeza, mas de uma maneira tão desonrosa, ficaram furiosos com aquilo. E Pilatos, não achando nenhum mal para poder condenar à morte, diz assim a palavra, que Pilatos começa a interrogar e diz assim: olha, eu não achei mal algum. E tem uma ideia, ele pensa: eu tenho que soltar esse homem, mas eu não sei como. Isso tudo em uma noite, irmãos. E aí alguém avisa para ele e diz assim: olha, sua mulher está aqui. Pilatos vai ouvir a sua mulher, e a sua mulher o alerta dizendo assim: olha,
não entre nessa causa, porque essa noite foi terrível comigo. Eu tive sonhos terríveis sobre este homem, sobre a condenação que viria. E aí Pilatos fica já mais alerta, irmãos. E tendo por costume naquela época soltar alguém a pedido do povo, Pilatos fala: olha, nós temos aqui Barrabás, um homem que é amotinado, um homem que provocou coisas ruins em Israel, um homem que era salteador, um homem que era bandido no meio do povo. E temos a Jesus. Quem vocês querem que eu solte nessa noite? Quem vocês querem que eu condene à crucificação? E todos unânimes disseram: soltem a Barrabás. E a palavra do Senhor diz assim: o que eu vou fazer, o que vocês querem que faça com este Jesus, o Cristo, o conhecido como Messias? A Bíblia vai nos dizer que todos, de uma só voz, diz: crucificam. Essa, irmãos, é uma pergunta que ecoa até os dias de hoje. Essa é uma pergunta que me incomoda, irmãos. Porque quando Pilatos faz essa pergunta para aqueles homens, eram homens que estavam cheios de inveja e de rancor e queriam matar a Jesus. Mas essa mesma pergunta ecoa todos os dias das nossas vidas. E a este Jesus que vocês chamam de Cristo, o que fazeis com ele? Essa é uma pergunta que tem que ecoar na sua vida todos os dias. O que você faz de Cristo em sua vida? O que você faz de Jesus, o Messias, em sua vida? A resposta, irmãos, eu não quero que vocês respondam para mim. Mas a resposta é algo crucial para a sua vida cristã. Eu sei que numa noite como essa, de muita alegria, todos nós vamos dizer assim: olha, que Ele seja o Senhor das nossas vidas. Se eu perguntar para vocês, o que você fará de Jesus, o Cristo? Você vai talvez dizer assim para mim: olha, que Ele seja o Rei, que Ele seja o dono, que Ele esteja no centro. Só que muitas vezes, irmãos, eu quero te dizer algo que é verdade, e não é só na vida de vocês, mas talvez também, e é provável que aconteça também na minha vida. Muitas vezes assim que a bênção apostólica vem, e nós batemos palma, a primeira coisa quando se desliga a luz, Jesus está aqui dentro. Fechou-se a porta, você que disse que Ele seja o Rei, que Ele seja o tudo da minha vida, você acaba deixando Ele aqui e indo para casa. É como se fosse aquele filme antigo, na época de que eu era criança, Esqueceram de Mim, sabe? Em que todo mundo se recebe a bênção apostólica, a primeira coisa que pensa é: o que nós vamos comer hoje à noite? Ainda aquela farofa ainda está pronta lá, dá para a gente comer. E no final a gente se esquece totalmente do ensinamento que Cristo nos deu nessa noite, saímos e esquecemos dele. Talvez você até mesmo carregue Jesus até a sua casa, mas Ele não passa da sua cozinha. Você senta na sala e Ele ficou na entrada. Talvez você carregue Ele até a sua casa e Ele fique até a sua casa. Mas no decorrer dos dias, aos poucos você vai deixando Jesus de lado. Nessa noite eu quero rogar a vocês, eu quero pedir encarecidamente, igreja,
que não deixe por um só segundo Jesus ser aquele que é dono da sua vida. Que essa pergunta seja no momento que você se levantar, até no momento que você for deitar. O que é Jesus para mim? Não leve Jesus para sua casa nessa noite como um hóspede, como um convidado. Porque eu vou te dizer que convidado é bom até certo momento. Não é verdade? Quem gosta de visita? Ou melhor, quem gosta de visitar? Amém, eu gosto de visitar. Se os irmãos quiserem, estou pronto aí, uma feijoada, uma macarronada, estamos juntos. Mas eu acredito que acabou de servir, vocês vão olhar para mim e vão falar, e aí? Não vai embora? Né? Jesus não é convidado, irmãos. Ele é o dono. Ele é o dono, sabe? E eu nunca vi ninguém expulsar o dono de sua casa. Eu nunca vi ninguém entrar dentro da sua casa e dizer, olha, sinta-se à vontade, a casa é sua, mas ó, não tira o sapato. Você é o dono, mas não tira o sapato. Não senta no sofá. Não. Se você disse uma vez que Ele é Senhor e dono da sua vida, tudo que você tem é dele. É engraçado, pastor, que a gente diz que tudo é de Deus, mas tem aquelas coisas que é mais preciosa pra gente, né? A gente chega em casa e diz assim, olha, o meu chinelo ninguém coloca. Não é? Mas se a gente diz que Jesus é dono de tudo em nossas vidas, nós estamos dizendo que nós não temos mais nada a não ser Ele. Há um livro que diz assim, a formação de um discípulo. Eu estou encerrando. Me desculpa, pastor. Passei 5 minutos. E o autor, ele diz assim, ele diz o que é ser um discípulo. Ser um discípulo é como se você tivesse morrido naquele momento. E de repente alguém dissesse assim, olha, você quer a vida? Quero. Então eu te dou a vida. Mas esse corpo é meu. O que você tem mais para querer essa vida? Eu tenho uma casa, então essa casa é minha. E o que mais? Eu tenho uma esposa, essa esposa também é minha. E o que mais? Eu tenho... não tenho mais nada, eu só tenho minha filha. Não, então essa filha também é minha. Eu não tenho mais nada agora, eu só tenho meu emprego, essa roupa. Não, então isso também é meu. Isso é ser um discípulo, é dizer hoje você não tem mais nada, tudo é dele. Tudo é para ele. Então pense, eu não tenho mais nada nessa vida. Tudo que eu tenho é dele. Amém? E as palmas exaltam o nome do Senhor Jesus.